Recentemente eu vi 2 filmes de terror suspense, mais suspense do que terror, mais suspense do que terror, que me surpreenderam bastante. Eu ia gravar só sobre um deles, mas eu resolvi falar sobre os dois porque eles têm características semelhantes ali de roteiro e tal. E são boas recomendações, ótimas recomendações, na verdade, que eu faço aqui de filmes pra você ver agora em 2020, porque parece que 2020 só teve 2 meses e não tivemos muitos filmes esse ano, justamente por causa da pandemia. Então a gente tá cavucando a internet aí pra encontrar algumas coisas originais e novas e tal. Eu encontrei esses 2 filmes e são filmes muito bons que me surpreenderam. Nenhum dos dois é o que você espera que vai ser no começo do filme e talvez nem na metade do filme. Eles brincam bastante com a sua cabeça. São os filmes The Lodge e A Espreita do Mal, que em inglês chama I See You. Esses 2 filmes te enganam, você acha que você tá vendo uma coisa que tá indo pra um caminho e aí o filme muda completamente. Eu diria que é mais do que um plot twist, eles não têm, até porque falar que é um plot twist também é a história do filme. Mas não é bem um plot twist, assim, ele engana você no que você tá vendo. Você acha que tá vendo uma coisa ou uma história sobre uma coisa e na real é outra parada que brinca com a sua concepção da história em si. Vou falar primeiro do The Lodge, que é um filme de 2020 mesmo. 2020 não, 2019. Dirigido pelo mesmo time aí, dirigido e produzido de diretoras da Áustria, se eu não me engano, são austríacas. Ou são da Suíça, não lembro direito. Esse time trabalhou também em Boa Noite Mamãe, que foi um filme que explodiu em 2015, 2014, 2015. Muita gente falou sobre esse filme, ganhou vários prêmios e tal. Mas não é sobre Boa Noite Mamãe que eu vou falar neste vídeo, apesar de eu recomendar muito. É sobre The Lodge. Esse filme também tem algumas questões parecidas com Boa Noite Mamãe, ele também trabalha com crianças. E uma coisa que esse time que dirige e produz e escreve o roteiro desses filmes faz, e faz muito bem, é trabalhar bem com crianças sem ridicularizar e diminuir ou tratar como infantil, por mais irônico que isso seja, acho que as crianças são crianças, tratam crianças como pessoas que têm inteligência e não são boazinhas ou ruinzinhas e tal. São crianças e são mini seres humanos, são filmes que respeitam as crianças nesse sentido, entendeu? Quer dizer que dá um protagonismo muito mais realista para as crianças e não romantiza maternidade, paternidade, nem nada disso. The Lodge conta a história de 2 irmãos, eles têm mais ou menos uns 9, 10 anos, e eles acabam de perder a mãe se mata, e eles ficam vivendo só com o pai. E o pai é um escritor que tem uns conceitos muito esquisitos de paternidade, porque ele parece que não se importa tanto assim com as crianças, e tá vivendo uma paixão nova com uma menina, com uma garota bem mais nova que ele conheceu na hora que ele foi escrever e fazer a pesquisa para um livro que ele escreveu sobre cultos religiosos e sobre seitas, né, e suicídios coletivos em seitas. Esse cara foi escrever esse livro, conheceu essa sobrevivente, essa menina, que quando ele conheceu era uma criança. Ele conheceu depois de um tempo, depois de anos, se envolveu romanticamente com ela, principalmente depois que a mulher dele cometeu suicídio e se matou. É um filme muito pesado, é um filme muito baixo astral. Recentemente eu gravei um vídeo sobre filmes alto astral, né, filmes leves pra assistir na quarentena, e agora eu tô falando de 2 filmes bem pesados. E ele resolve passar o Natal com os filhos e com a nova namorada numa casa, na cabana, abandonada, num morro, no meio da neve. E assim, as coisas vão ficando tensas, porque você acha que você tá vendo um filme sobre uma coisa, e tudo que eu falar agora aqui pode ser um spoiler, então eu vou me controlar. Mas você acha que você tá vendo um filme sobre... E é um pouco isso, mas não é só isso, vai muito além. Sobre uma mulher traumatizada por ter sobrevivido a essa seita e ter crescido num meio extremamente religioso e sufocante que ela viveu, de uma seita religiosa muito louca. Ela carrega todos esses traumas e precisa agora lidar com 2 crianças que acabaram de perder a mãe para um suicídio e estão tentando chamar a atenção do pai. Então tem um clima muito tenso e muito triste de falta de conciliação, de pessoas que não conseguem se conectar e de pessoas que estão lidando com dores também, sabe? As crianças acabaram de perder a mãe por uma coisa muito triste, então a gente entende elas serem difíceis de lidar, mas ao mesmo tempo essa menina passou por um trauma muito grande, então a gente entende a dificuldade que ela tem de se conectar, por mais que ela tente, e o pai é um bosta, que, né, tá ali, mas não tá ajudando em nada, não tá resolvendo nada na vida de ninguém. Se não bastasse, em determinado momento da história, ele fala, então, preciso trabalhar na cidade, beijo, fiquem aí, eu volto no Natal. E deixa a mulher lá com as crianças sozinha na cabana, no meio da floresta, no meio do nada, na neve. É um filme sobre isolamento também, obviamente, mas ele respeita muito a inteligência das pessoas que tá vendo
Porque na metade você acha que ele vai virar contar uma história e depois essa história muda um pouco e vira uma coisa muito mais perturbadora do que a gente pode imaginar. Fala sobre traumas e sobre, como eu já disse, né? E também sobre a marca que deixa uma criação tão doente de uma seita, sabe? Como isso cria raiz, como uma doutrinação tão pesada, essa palavra que eu tava procurando, doutrinação, pode acabar com a vida de uma pessoa. É um filme realmente muito bom, me surpreendeu mesmo. Tem uma parte no meio ali que eu achei um pouco arrastada, achei meio difícil, se perde um pouco, mas o final é bem perturbador e bem pesado. O segundo filme, que também não é o que você está esperando, nem o que você espera, eu tenho certeza, quando você começa a ver esse filme, é o A Espreita do Mal. É um filme de 2019 também. E ele é um suspense, eu não diria tanto que é um terror, é mais um suspense. E ele conta a história de um detetive numa cidadezinha dos Estados Unidos que precisa retomar a investigação de um caso sobre um sequestrador de crianças, abusador de crianças, que 15 anos atrás já tinha aparecido e que ele conseguiu prender, ele e o colega que trabalhava com ele. Na verdade, o colega que trabalhava com ele conseguiu prender esse sequestrador de crianças, né? Só que crimes semelhantes voltaram a acontecer 15 anos depois. E aí ele precisa investigar para descobrir o que está acontecendo e se é um copycat, o outro seria o killer, se quem eles prenderam antes não era o criminoso, o que aconteceu. Em paralelo, esse filme é muito bom, gente, porque eu tô falando que parece uma coisa mega clichê, mas ele não é nada clichê. Em paralelo, a gente vai vendo que parece que tem alguém na casa desse detetive. Ele mora com a mulher, eles tiveram um problema muito grande de relacionamento, ela traiu ele, então eles tiveram uma crise bem forte, ele mora com essa mulher e com o filho, e parece que tem alguém na casa deles. Porque coisas estranhas começam a acontecer na casa, as coisas começam a sumir, imagens na parede, tipo, porta-retratos começam a desaparecer, e outras coisas muito bizarras vão acontecendo ali no meio. E assim, como é que eu posso falar desse filme sem estragar a experiência? Assim como o outro que eu falei anteriormente, mas esse ainda mais, ele amarra várias coisas que tem no roteiro que estão acontecendo na história pra te enganar. Mas não é um plot twist, porque não muda o plot nunca foi aquele, entendeu? É muito bom, assim, as atuações são muito boas, e você vai sentindo peso pelos personagens, porque, como eu disse, o casal principal, o detetive e a mulher, eles tiveram uma crise muito forte de relacionamento, então a confiança um no outro tá abalada, assim como o filho tá abalado com a mãe, então tem esse ar de desconfiança na história. Em paralelo, tem um sequestrador de crianças, um serial killer, assassino à solta, o detetive teme pelo filho dele, e a mulher ao mesmo tempo tá envolvida com uma traição e ela tá tendo que lidar com a parada dela lá. Tudo se amarra de um jeito muito foda e muda a perspectiva também do filme. Isso não sei se chega a ser um spoiler, não sei se vai estragar. Se você não quiser saber, pode pausar o vídeo aqui. Obrigada por ter assistido, beijo, tchau. Se você não liga, não é um spoiler grande, tá? Mas é algo interessante na história. Do meio pro final muda a perspectiva de narrativa. A gente tá vendo através dos olhos de uma pessoa, não em primeira pessoa, mas assim, a história tá sendo contada através daquele ponto de referência, depois muda para outro ponto de referência, depois as coisas se juntam. E aí quando elas se juntam, você pensa, pô, mas sério? Tá, legal, mas tipo, é só isso? E aí depois vai te levando para um outro caminho que vai fazendo ainda mais sentido e você vai deixando de ser empático com um personagem para ser empático com o outro, e aí depois você fica com raiva do outro, e aí você depois entende esse outro e fica empático com ele. É um filme muito bom mesmo. Eu acho até engraçado o nome em português, que é I See You, porque parece que justamente estão jogando com a gente acha que a gente tá sabendo o que a gente tá vendo e a gente não tá. Enfim, essas são as minhas 2 recomendações de suspense e terror pra assistir aí nessa inteira que não acaba nunca, não aguento mais. E é isso, se você já viu algum dos 2 filmes, comenta aqui embaixo pra mim falar o que você achou, se você curtiu, se você gostou. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixe seu like, por favor.